Olá, tudo bom? Eu sou Alcides da Andaraí Viagens e Turismo. Tá aí o nosso cartão modesto. Estou com alguns problemas aqui com alguns arquivos, mas vamos assim. Tá aí o nosso cartão, nosso e-mail, WhatsApp 11 95106 2428. E foi esse canal, o WhatsApp, que uma cliente recentemente entrou em contato e nos contemplou com um desafio bastante interessante. Ela quer uma viagem para ver a aurora boreal. Nomeou alguns lugares, alguns países, que ela suponha, deve ter visto a respeito, porque para você construir um sonho, né, e transformar isso, quero viajar, porque ela já visitou, olhou detalhes, leu a respeito, enfim. Ela tá, nesse aspecto, ela está em vantagem em relação a mim, que agora que eu vou me dedicar a entender dessa viagem específica, né, desse objetivo. E vamos ver o que eu consegui então, tá bom? Vamos aqui no próximo bloco, vamos conhecer os lugares. E depois a gente vai conhecer os valores. Vamos lá, passo a passo. Até já. Muito bem. Como combinamos, vamos ver primeiro os destinos, né? Eu fiz uma pesquisa rápida e verifiquei que os melhores lugares para observação supostamente estão acima do Círculo Polar Ártico. São alguns lugares que alguns sortudos podem ir e vão ter o melhor cenário possível, tá? Então aqui está, Círculo Polar Ártico, ele passa no paralelo 66, são 66 graus em relação ao polo e mais 32 segundos, tá? Para uma precisão britânica. Muito bom. E aí a gente descobre que a Suécia, Finlândia e Noruega oferecem alguns lugares com tradição de receber clientes e turistas internacionais. É claro que qualquer região em torno dessas cidades, às vezes vilas, você vai também desfrutar. Mas a diferença é que esses locais têm uma tradição de bem receber, têm bons equipamentos, se destacam em termos de uma vocação para receber clientes, tá? Muito bom. Posto isso, vamos lá. Suécia, em terceiro lugar, a 68 graus e 34 segundos, ao sul do Polo Norte. Na Finlândia, quase no mesmo paralelo, variando aqui alguns segundos, 68 graus também, 66 segundos. E o campeão dessa parada, a cidade de Tromsø, lá na Noruega, que está a 69, tá? Um paralelo mais próximo do polo, tá bom? Legal. Mas o pessoal também viaja para visitar lugares que não estão acima do polo, mas permite uma visão perfeita, um desfrute, dá para você ficar impactado mesmo com o que vai ver. E aqui está, Fairbanks, no Alasca, está a 64 graus, Grotuviti, que é bem do ladinho da capital da Islândia, né? 64 graus, Yellowknife, no Canadá, que já começa a ficar bem distante, né? Está aqui a 62 graus do Círculo Polar, bem ao sul, ok? Bem ao sul, 62. E a Escócia, lá na Escócia tem as Ilhas Orkneys, que são orcadas, né? Em português. As Ilhas Orcas, que está a 58,97. É muito distante, mas contempla o turista com uma facilidade, né? Porque você não depende só da posição geográfica. O grande segredo está em ter céus sem nuvens. Se tiver nuvem, você não vai ver nada, vai ver talvez um clarão, mas você não vai realmente desfrutar daquela coisa, aquela movimentação, daquelas luzes fantasmagóricas maravilhosas. Mas então as Ilhas Orkney, imagino,
estão numa posição muito favorável e, claro, você precisa ter céu limpo, sem poluição, inclusive sem poluição luminosa. Aqui em São Paulo, tivéssemos aurora boreal, não poderíamos enxergar nada, porque essa poluição nos impede, inclusive, de ver as estrelas, né? É só a gente sair daqui uns 50 quilômetros aqui para o interior, você vai surpreender, ou a gente sai e olha, né? Olha para o céu e fica espantado com a galáxia, a Via Láctea, que a gente não vê aqui em São Paulo. Há quantas décadas a gente não consegue ver, né? Mas ok, voltando ao nosso polo, então, junto à questão das localizações, eu associei também o tempo de voo, a duração de voo que demanda essa localização, porque algumas são praticamente inviáveis. Por exemplo, Fairbanks, nos Estados Unidos, 20 horas. E não são 20 horas voando. Você tem as conexões, são muito onerosas em termos de tempo. Você chega de manhã no aeroporto, vai sair à noite. E isso acontece 2 ou 3 vezes nesse trajeto, né? Então, aqui está os melhores lugares nesse aspecto, e voos mais rápidos, né? 16 horas para os países ali do norte da Europa, né? 16 Noruega, Finlândia e Suécia, horários, variação de minutos, tá? Então, falando grosso modo, 16 horas. A Islândia, 14 horas, olha aí, melhorou bastante, 14 horas dá para a gente começar a pensar. Por quê? Para ir para a Islândia, você faz uma escala em Londres e de Londres já faz direto para a capital. Acontece que, diferente dos outros países, você não vai ter que se deslocar para outra vila, são só 2 voos, Londres e Londres até a Islândia. Eu estou me recusando a falar o nome da capital, que é complicadinho, mas eu fiz uma colinha aqui, aqui está, né? Reykjavik. Não é tão ruim, né? Reykjavik. Muito bem. Reykjavik. Então, ali na Islândia, Reykjavik já é o destino final. Então, você completou o trajeto, você já está praticamente na região de verificar ou de contemplar você com esse atrativo. Tá bom? Legal. O que falta agora? Vamos ver os valores. Daqui a pouquinho. Olá, agora estamos olhando aqui uma tela bem completa, os números já estão todos aí, eu não sei guardar segredos, mas dá para a gente ainda assim conversar sobre isso, né? Primeiro fator que decide uma viagem é o custo da passagem aérea, tá? Vou olhando só o bilhete aéreo, eu tenho uma faixa aqui de 8.100 até 12.800, oxa, 50% a mais, né? 8 mais 4, 12, mais que isso, 60% mais caro ir para o Canadá do que ir para Reykjavik, tá? Pronto, já está disparado aí um possível campeão nessa corrida. Mas tem outras que acontecem além do bilhete aéreo. Você tem transfers, você tem hospedagem, você tem o seguro de viagem, tem os passeios, custo de passeios que você deve incluir, e porque você não vai gastar 8.000 reais para ficar num hotel, não é verdade? Você vai aproveitar e conhecer o país o máximo que você puder. E o atrativo que está se buscando, ele é noturno. Então, ao longo do dia, tem que fazer alguma coisa, né? Tem que visitar castelos, tem que visitar vulcões, tem que visitar lagos, visitar choperias, destilarias de uísque. O mundo é cheio de surpresas, tem que fazer isso tudo. Muito bom. Então, avançando no nosso quadro. Eu assumi que transfers, $100, ok? $100 deve pagar, se não pagar 100% o valor, deve chegar em 80%, 90% do custo. Dá para a gente tomar uma decisão, se orientar. Então, $100, meio disfarçado aqui, que eu botei 500 reais e pronto.
e para igualar todos os destinos, tá? Não vai ser por aí que vai decidir a viagem, tá? Mas hospedagem já começa a influenciar bastante, porque a gente tem a partir de R$ 2.800, R$ 2.200 aqui na Noruega, até 5.000 no Canadá. Poxa, é uma boa diferença, isso sim, é um fator de decisão. Então, olhando aqui, eu tenho 2.200 na Noruega, são ilhas bem distantes, e eu imagino ali o Aurora Flying Apartments vocacionado para isso, então, enfim, tem aí esse atrativo de um valor bastante interessante. Nas Ilhas Orkney tem um hotel chamado Castleview, o Bed and Breakfast, né? Café, cama e café da manhã, tá? Então, para o período de 19 a 27, sempre é o que está se mostrando aqui, esses valores, já consultado de fato, não são estimativas, 2.800 fica esse período lá, na capital, lá em Orkney, né? Nas Ilhas Orkney. Muito bom. E chegamos ao pico aqui do Yellowknife, como já tinha visto, Finlândia 3.900, 3.000 aqui no Alasca, mas é aquele de 20 horas de viagem, né, para chegar lá, é complicado. E aí começa a ficar interessante olhar aqui para Tromsø e Abisko também aqui na Suécia, R$ 2.700, não deveria ser descartado, é um lugar com tradição para esse tipo de viagem, nesse turismo. E um paralelo aqui, colocando um destaque em Reykjavik. O que acontece? Esse fator da poluição visual ou poluição luminosa que tem as grandes cidades, em Reykjavik você vai ter esse problema. Então, eu estou propondo aqui em 2 valores, que é o quê? Um primeiro hotel que ficaria do dia 19 até dia 24, saindo, né, check-out dia 24, R$ 2.550 dentro da cidade, com todas as facilidades, tá? Tem até shopping, tem pubs, tem todos os atrativos de uma grande cidade. Conhecer a civilização, né, viking em 2021, isso aqui é a Islândia, né? É uma cultura e uma herança genética, inclusive, dos vikings. Então, deve ser bem interessante conhecer o país dele. Eles usam a coroa islandesa como moeda. Não é euro, não é dólar, não é libra esterlina, nada. Tem a moeda deles. Depois a gente fala das cotações. Muito bom, 2.550. E aqui esse complemento do dia 24 até dia 27, aí sim um lugar vocacionado para contemplação, que é afastado da cidade, 50 quilômetros, fica numa península, no meio do mar, assim, mar, o céu praticamente prontinho. É o Gardu Lighthouse Inn. Nessa península, essa ponta, projeção, né, de terra assim no meio do mar, tem 2 faróis, ali faróis antigos de 1840, parece, e o mais novo dos anos aí 1940, 1850, uns 100 anos de diferença um do outro. Então esse aqui é R$ 2.103 para esse período, o que dá R$ 4.600 nesse pacote para a Islândia, ok? Não chega a descartar a Islândia por preço. Se a gente comparar assim, valor, ele continua competitivo. Olha, ele está por R$ 13.799 contra R$ 13.256 nas Ilhas Orkney, lá no norte da Escócia. Escócia, pega-se um barco, né, um navio, vai fazer esse percurso marítimo até chegar nas ilhas. A diferença qual é de um destino para o outro? Esse atrativo de você estar numa capital, né? Poder conhecer a cultura do país e tudo mais. R$ 13.700, R$ 13.800, né? 13.799, parece vendedor de sapato, né? 13.799, não fala 13.800.
Muito bom. Aí, há uma coisa que eu havia pensado sugerir para minha cliente, é que ao invés de ela gastar esses R$ 500 ou 100 euros e fazer comprar esse transfer, ela ainda vai ter que gastar mais uns 2.000 com passeios, né? Porque lá na Islândia, além, fora da cidade, Reykjavik, você tem parques nacionais que são únicos no mundo, né? Você tem vulcões ativos, você tem, inclusive, dá para vislumbrar rios de lava que estão acontecendo agora. E tem também geleiras, olha só o contraponto, né? Você tem o inferno da construção da crosta terrestre ali, e tem também geleiras, né? Esse fenômeno, né? Ali ocorre muito isso. Então, é extraordinária a natureza ali na Islândia. E com um carro na mão, olha, vamos colocar R$ 1.800, um carro, um Mini da Kia, um carro compacto, né? Equivalente aqui a um Sandero, menorzinho até, por aí, R$ 1.800. Não inclui combustível. Isso nos leva a um valor de R$ 15.000. 15.099, tá bom, ok, R$ 15.000. R$ 15.000, uma viagem fantástica, ok? É para uma pessoa o orçamento, daí que os hotéis podem estar até um pouco caros por causa disso, porque para um single sempre não fica o valor dividido por dois, não, ele vai pagar tipo 70%, 80% do valor do apartamento, tá? Então, essa é então a montagem que eu vou oferecer para minha cliente. Então, se você viajou para um desses lugares, comente. Vai ser legal saber da tua experiência e se você gostou, se você recomenda, que outras sugestões você pode dar, né? Vamos abrir, vamos ajudar a nossa amiga. E, tipo, se você gostou, dá um like, tá? Vai ajudar a gente aí nessa construção dessa carreira de youtuber. Todo mundo tem que ser. Não falaram que tem limite etário, tá? Então eu vou fazer. É isso aí. Então eu espero que você tenha curtido aí a nossa busca de valor aqui para a nossa cliente. Eu vou ouvi-la ainda a respeito, não sei essa sugestão de carro, se ela tem propensão a dirigir ou teria receio de fazê-lo. Não é estranho que alguém prefira não fazer isso, mas a minha experiência diz que não há nada a perder, tá? Só a ganhar, ainda mais com os aplicativos agora, que nos orientam no mundo todo, e você nem tem que trocar de aplicativo, né? O que você usa aqui, você vai usar lá. Então, você está em casa. É só colocar o destino, essas letrinhas deles, que é complicado, né? Escrever um lugar chamado Reykjavik, tem que ir muito K, muito Y e é por aí. É só se acostumar com isso. Então, essa é a nossa ideia. Se você gostou da viagem e quer também participar do pacote, aproveite. Já temos uma pesquisa pronta. Você já sabe um bocado a respeito, tá bom? Vamos trocar ideias, vai ser um prazer atendê-lo. Boa viagem. Até.